Estamos de volta com mais programa República para você. E no último dia 27 de agosto nós comemoramos o Dia do Psicólogo. Aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos psicólogos, o Flávio, o Rogério, a Camila. E foi nesse clima que nós conversamos com o professor Carlos André, ele que é supervisor de estágio lá do NASPP da moçada de psicologia. Vamos ao República Entrevista. Salve, salve comunidade do programa República, mais um República Entrevista e sempre com muitas novidades para você. Hoje nós estamos com o professor Carlos André, professor aqui do curso de Psicologia das Faculdades Pitágoras e também supervisor de estágio lá no NASPP. Carlos André, muito bom ter você aqui no programa República. Eu que agradeço o convite a vocês. Carlos André, agora eu quero que você conte para nós como foi que você escolheu a psicologia. Bom, assim, é interessante, né, assim, poder revisitar um pouco a minha própria história, né, assim, com a psicologia, que ela é anterior, né, assim, à graduação, né, assim, então, historicamente, né, assim, eu tenho familiares, né, assim, que trabalham com psicologia, mas a minha atuação em nada se coincide com a dos meus familiares, né, assim, eu acho que eu tenho ali um acesso a um tipo de literatura, né, assim, ao diálogo com essas pessoas, né, assim, que de alguma maneira, né, assim, me influenciaram. Mas eu só tive clareza, né, assim, dessa escolha, de uma certeza dessa escolha posteriormente, né, assim. Mas de certa maneira eu sempre muito provocado, né, assim, pelo acesso que eu tinha ali em um contexto familiar sobre a questão da loucura, a questão das crianças abandonadas. Então, desde muito cedo, né, assim, eu sempre estive muito conectado, né, assim, com essas questões, né, assim, eu acho que também muito a partir disso, né, assim, eu me interessei um pouco pelo campo da psicologia, a fim, né, assim, de entender isso um pouco melhor e de poder trabalhar com isso. Então, assim, a minha escolha é anterior à graduação, né, assim, é inclusive uma escolha infantil, né, assim, eu me lembro de muito cedo, muito novo, ter acesso, né, assim, a livros, né, assim, que eram restritos, então, a quem é, né, assim, do campo da psicologia, e numa leitura, me lembro assim, de fazer uma leitura muito atenta e muito curiosa dessa bibliografia, né, assim, então, essa marca é uma marca infantil, né, assim, é uma escolha infantil, penso eu. E você que não é daqui de Montes Claros, direto de Belo Horizonte, como é que você chegou aqui? Bom, a minha família é norte-mineira, não é assim? Então, eu estudei sempre em Belo Horizonte, sempre frequentei o norte de Minas, Joaquim Felício e aqui em Montes Claros também, porque eu tenho parentes aqui. E aí, depois de minha graduação, eu fui trabalhar em Joaquim Felício e depois cheguei aqui em Montes Claros, né? Assim, pelo um concurso que eu fui aprovado aqui da prefeitura. Então, fiquei, né, assim, nessa circulação entre Joaquim Felício e Montes Claros. Né, assim, em Joaquim Felício eu trabalhava no centro de saúde e aqui em Montes Claros no CAPS-AD, né, assim, que presta atendimento a pessoas que sofrem, né, com o uso de álcool e droga. E foi assim que eu cheguei, né, assim, por um convite para um trabalho, né, assim, foi dessa maneira. Mas é uma terra que não é desconhecida para mim, não é assim. E o seu trabalho na prefeitura, como é que é? O que você faz lá, assim, efetivamente? Eu entrei, né, assim, no concurso em 2006 e nessa entrada, né, eu fui trabalhar no CAPS-AD, como eu havia dito, assim, que presta esta assistência para pessoas que sofrem, assim, pelo abuso de álcool e outras drogas. E veio, né, assim, eu já estava nessa discussão já há alguns anos, isso em Belo Horizonte, não é assim, de uma formação anterior nesse campo, e aqui, né, assim, efetivamente eu fui trabalhar com assistência a esses usuários, e por lá eu fiquei 4 anos, né, assim, nesse serviço, no CAPS-AD, e atualmente eu atendo, né, assim, crianças e adolescentes encaminhados da justiça, em risco de vulnerabilidade social, né? Assim, crianças com isso que se chama, né, de um certo risco social, e presto assistência, né, assim, na construção desses casos, né, assim, tentando encontrar possibilidades, né, assim, para crianças e adolescentes assim,
que desde muito cedo já tem ali uma criança que são atravessados um pouco por algumas tragédias da vida, não é assim? Então, é isso que eu faço na prefeitura. E aproveitando a sua fala de crianças que sofrem na vida, né? Você também que é professora aqui nas Faculdades Pitágoras de Psicologia Infantil. Nós estamos acompanhando na mídia aí casos de crianças que estão assaltando, que estão passando por situações turbulentas. Você como psicólogo e profissional da área infantil, qual a sua leitura que você faz desse momento? Bom, eu penso que a contemporaneidade, né, assim, ela é marcada por uma crise, né, assim, ela é marcada por uma crise de referência, né, assim, em um momento anterior a gente tinha ali muito estabelecido, né, assim, um destino para a vida, né, seguindo uma tradição familiar, uma tradição histórica, né, assim, a contemporaneidade se apresenta, né, rompe com todas essas tradições, o que lança a gente num certo desbussolamento, né, assim, e essas crianças necessariamente são muito afetadas por esse desbussolamento, né? Assim, é uma crise de referência, né? Assim, de modo que não há muito... elas não conseguem recolher na cultura, não é assim, uma referência que vá possibilitar a elas uma direção na vida, né? Assim, então, desde muito cedo, elas são atravessadas, né, assim, por uma crise e que deixam-as um pouco perdidas, não é assim? E aí eu acho, né, assim, que a inserção aí, um pouco nisso, né, que se reconhece como violência, tem a ver com esse desbussolamento, né, assim, uma crise de referência. Então, assim, de certa maneira, há uma responsabilização dessas crianças, né, sobretudo quando há o cometimento de algum crime, de um ato infracional. Entretanto, também no que se passa com essas crianças, há também essa dimensão de consequência, né, assim, em torno de uma crise que é da contemporaneidade. E você, no NASPP, é supervisor de estágio. Fala para essa moçada aí a importância do estágio e como é que é esse trabalho de supervisionar os meninos lá? É sempre um trabalho, né, que me empolgou. Eu comecei no Pitágoras com supervisão de estágio. Né, assim, é uma aproximação, então assim, você tem no primeiro momento do curso, né, assim, a construção de um arcabouço teórico, né, assim, e para que no final de curso você tenha ali uma aproximação com a prática, com uma experiência, não é assim? Então, né, apostando exatamente nessa experiência, né, e na verificação, né, desse arcabouço teórico construído, que a gente trabalha. Então, assim, eu supervisiono, né, assim, cuido de 4 estágios. Atualmente no NASPP, um estágio de oficinas em toxicomania, que é um trabalho que antes era no campo do tratamento de pessoas que sofrem pelo uso de álcool e droga, e agora a gente está no campo da prevenção, num trabalho com as comunidades, né, assim, abrindo um espaço de discussão sobre o uso de drogas, que é também, né, como havia dito, mais uma vertente, uma saída para essa crise contemporânea, não é assim? Cuido também de um estágio em acompanhamento terapêutico, é uma prática da saúde mental, né? Assim, que aposta num tratamento do portador de sofrimento mental fora das instituições, né? Assim, apostando no laço do portador de sofrimento mental com a cidade, com a família, com a comunidade, com o trabalho, prescindindo então um pouco, não é assim, das amarras institucionais para o tratamento do sofrimento mental. Um estágio também na clínica psicanalítica, né? Assim, é uma das vertentes em psicologia, né? Assim, então, uma aproximação dos acadêmicos, né? Assim, maior, tanto no que toca, né? Assim, a uma leitura dos textos de Freud, de Lacan, e uma incidência, então, dessas leituras, né? Assim, com aquilo que os acadêmicos vão recolhendo numa prática terapêutica, né? Então, eles atendem os pacientes referenciados a isso que é possível construir na supervisão. E o estágio de atenção primária, né? Assim, que é a ideia, né? Assim, de se criar dentro de um território específico ações de saúde para que, então, o morador daquele território, no momento que é acometido por uma crise, por um adoecimento, seja ele qual for, tem ali no próprio território recursos para dar uma direção, não é assim, para
para esse tratamento que ele carece, né, assim, no próprio território. Então a gente vê que é um estágio muito rico. E agora o Carlos André vai dar dica de música. Fala para nós uma música. Eu tô pensando aqui assim, em torno do meu trabalho, né, com que eu tenho trabalhado atualmente, é uma música que insiste, né, assim, num protagonismo juvenil e infantil, sobretudo. A música chama Cidade Ideal, do Chico Buarque, que foi cantado ele pelos Saltimbancos, né, assim, eu acho que é uma música que faz parte da minha história, da minha infância, né, assim, que eu tenho resgatado um pouco a partir do meu trabalho, né, assim, e é uma música que fala um pouco disso, né, assim, de uma cidade construída pelas crianças, né, assim. E um livro? O livro de Jorge Amado, Capitães de Areia, né, assim, que é também um livro de crianças ali, que desde muito cedo, né, assim, já conhecem as mazelas da vida, as tragédias da vida, né, assim, e que as duras penas conseguem construir, né, assim, soluções para uma vida muito precária, né, assim, marcada pela tragédia. Então, assim, Cidade Ideal, de Chico Buarque, e Capitães de Areia, de Jorge Amado. Carlos André, muito obrigada pela sua presença aqui no Programa República. O Programa República está de portas abertas para você sempre. E um abraço aí dos republicanos para a Semana do Psicólogo. Bom, essa semana a gente comemora, não é assim, o Dia do Psicólogo. Então, quem tiver interesse, né, assim, em conhecer melhor as práticas nas quais a gente está envolvido aqui nas faculdades Pitágoras, é só procurar a gente aqui, a coordenação da Simone Monteiro, no NASPP, a coordenação da Luciana Canelas, né, no que toca as questões da psicologia. Então, assim, para quem tiver interesse, pode nos procurar, não é assim? E de modo que, né, assim, uma escolha profissional que seja mais orientada pelo desejo, né, assim, do que uma escolha dos pais, né, assim, uma escolha a partir de uma tradição, né, que se possa insistir, né, um pouco naquilo que cada um quer fazer e não aquilo que mandam vocês fazerem, enfim. E o República Entrevista é assim, cheio de gente bacana com boas informações. E no próximo bloco, você já sabe, República Debate, fique ligado.